Esse final me fez pular da cadeira literalmente e dar um grito pra espairecer, porque é Chainsaw Man. Que sensacional final de Chainsaw Man. Nós temos ali o demônio das armas, parece que finalmente chegaremos perto dele, descobriremos alguns mistérios, e também tem aquela porta do Denji, aquele sonho. Por que ele não pode abrir aquela porta, Potita? Por quê? Nos responda. Então, muita coisa aconteceu nesse episódio, referências ali a Spider-Man, o filme do Homem-Aranha. Mano, muito, mas muito bom o final de Chainsaw Man, ao mesmo tempo em que, cara, o anime com 12 episódios foi sensacional. Bora comentar sobre mais esse episódio, pegar vários outros detalhes aqui e fazer um balanço geral de como foi o anime de Chainsaw Man. Será que foi o anime da temporada? Será que foi o melhor? Será que tudo foi muito bom? Teve alguns pontos negativos? O que será que foi? Claro, tudo com a minha opinião, tá? Lembrando que eu não sou um grande analista de nada, eu sou um otaku como vocês. Então bora pra mais esse vídeo, galera, comentar mais uma vez Chainsaw Man, episódio número 12, o final da primeira temporada. E aí, galera do canal do Mano João, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Chainsaw Man. Lembrando que nós falamos do mangá aqui, então se você for ler o mangá e chegar nos atuais, chega junto com a gente, cola junto com nós e confere outros animes por aqui, beleza? De toda forma, muito obrigado a todo mundo que tá deixando aquele like maroto, todo mundo que tá se inscrevendo, compartilhando e comentando. E vamos direto para esse episódio. Que malandro! Makima, o que você planeja? Demônio da arma, uma personagem ali aparecendo no final, uma garota, quem será que é ela? Muita coisa pode acontecer e eu estou super ansioso já por uma segunda temporada, sei lá quando que vai sair, pois até o momento não tivemos confirmação nenhuma de segunda temporada, mas com certeza teremos. E bom, gente, vamos começar esse episódio de onde paramos o anterior. O Aki está naquele desespero, será que alguém vai salvar ele? E olha só que bom, não tem clichê nessa parte em Chainsaw Man, simplesmente o demônio fantasma acaba largando o Aki, provavelmente pelas memórias que ele ainda carregava, pelo contrato que fez com a Himeno ao final, e por isso o Aki acaba não sendo sufocado naquele momento. Então o demônio fantasma não era totalmente controlado pela Sawatari. Graças a isso ele cai no chão, tem uma leve memória ali da Himeno, um momento ali que ela pediu para ele fumar, ele ainda era de menor e tudo, e depois quando ele crescesse ela devolveria aquele maço de cigarro, aquele cigarrinho ali para ele, que estava escrito ali Easy Revenge, que seria vingança fácil. E aí, se lembrando da Himeno, tudo que aconteceu e tal, a relação entre os dois, né? Porque por mais que ele fosse e é ainda apaixonado pela Makima, ele tinha um convívio muito bom com a Himeno, eles criaram de verdade um laço, não à toa ele chorou nos episódios anteriores, e eu gostei como a trilha sonora, a lentidão das coisas acontecerem nessa batalha, para ele ter a memória da Himeno, como ela é feita é muito bom, porque você vai se envolvendo cada vez mais com a história, você cria mais laços com o Aki e cria mais laços com a Himeno, que acabou morrendo em episódios anteriores. Então a animação ela acerta muito nesse ponto pra mim, porque ela consegue passar essa mensagem através daquela trilha sonora bem tranquila, bem calma, bem assim, ó, bem paradona e tudo, e as coisas fluindo sem necessariamente um personagem precisar ficar falando a todo momento. A gente vê, por exemplo, em One Piece tem muita falação, e às vezes a gente não precisa disso, a gente só precisa que algum personagem, por exemplo, apenas demonstre a sensação com suas atitudes. E é isso que o Aki demonstra nesse momento. Ele não é morto ali pelo demônio fantasma, e aí ele vai lá em cima dele, corta a cabeça dele, até porque o demônio fantasma, ele enxerga as pessoas pelo medo. Seria basicamente, acho que como a cobra. A cobra, normalmente, ela não enxerga, se eu não estou enganado, igual os nossos olhos humanos. Ela enxerga pelo rastro de calor, assim, do ser vivo, entende? Se eu não estou enganado, é a cobra mesmo. Então da mesma forma acontece com o demônio fantasma, só que ele enxerga através do medo que a pessoa sente dele, porque ele não tem os olhos. E ele vai lá, corta a cabeça dela, já era. E aí quando ele vai pegar a Sawatari, ela vai tentar chamar a Rebe, mas aparece logo em seguida ali Kobeni, né? Ganhou um bônus, e o que uma graninha não faz para ajudar, para que ela continue com os caçadores, né? Então vai lá, bota a faquinha na Sawatari e já era. Totalmente derrotada, foi presa e vai ser levada sob custódia. Porém vai morrer logo
logo no final do episódio, porque parece que, graças ao contrato que ela fez com o demônio das armas, providenciando armas para Yakuza e causando todo aquele caos, a Sawatari fez com que o contrato fosse quebrado, e se o contrato é quebrado, vocês se lembram, um dos dois lados tem que morrer e sofrer a punição, e no caso dela, sofreu a punição, lembrando que ela era uma ex-caçadora do setor privado, então ela não era caçadora da segurança pública. E é aí então que nós vamos pra Power e o Denji vão ficar brincando lá por causa da carne e tudo, porque a Power tá comendo a carne do zumbi, aquela carne meio zoada, e a Power de fato ela foge da luta, né? Mesmo que alguns venham pensar assim, poxa, a Power já foi lutar logo no começo. Não, ela foi lutar logo de início com aqueles bichanos, porque eles eram mais fracos, eram mais fáceis de vencer. E aí sim ela poderia ficar se achando a todo momento, por isso que ela sai ali contra aqueles zumbis, e o Denji larga ela lá, porque o Katana Devil tava lá em cima, então ela foi lá, lutou contra os bichos, é uma parte assim engraçada, porque ela é toda doida, toda maluca, e aí começa a batalha do Denji contra o demônio Katana. E aí que vai o detalhe, né? Antes deles começarem a lutar, o cara da Katana ele começa a falar pro Denji se ele ainda tem humanidade, né? Porque ele tem que morrer, porque ele matou o avô dele, os parentes dos outros caras ali da Yakuza, não sei o que, querendo botar a culpa no Denji, sendo que o Denji já sofria na mão deles faz tempo. Os caras que quiseram se transformar em zumbi, o maluco não sabe da verdade, o Denji sabe, quer culpar o Denji pelos erros do avô, então ele basicamente vai ficar pedindo pro Denji se matar. O Denji fala assim, não vai rolar, porque o Denji luta pela sua própria vida. E aí vai o detalhe do egoísmo humano. É bem interessante porque o Denji ele contrasta bastante como uma criança inocente, carente, tudo, e ao mesmo tempo uma criança também egoísta, porque normalmente a criança já é egoísta. Quando você ganha um brinquedo e você é criança, você quer aquele brinquedo só pra você, dificilmente você vai querer ficar dividindo toda hora o seu brinquedo. Mesmo que você seja ensinado assim, quando você tem algo que é seu, você quer cuidar daquilo. E o Denji quer cuidar dessa vida que ele tem, essa vida onde ele pode ter o que comer, onde ele pode tomar o seu banho, onde ele pode ter alguma coisa de bom, sendo que ele nunca teve nada de bom. E aí então começa a batalha dos dois, que ficou muito bem animada. O 3D e tudo, cara, não me incomodou nem um pouco, na verdade eu fiquei empolgadaço. O girocóptero ali da câmera, ela girando de um lado pro outro, os dois lutando, o Denji mostrando sobre os seus objetivos de guardar aquela vida pra ele, né, aquela vida que ele quer proteger, e ele melhorou bastante, né, ele tá conseguindo lutar contra o Katana Man de uma forma muito melhor. Só que mesmo assim eles estão ali no trem, o Denji até acaba protegendo ali uma garota, porque era uma garota, acho que se fosse um homem ele não tava nem aí, como ele demonstrou em episódios passados na luta contra o demônio morcego. E aí então que na luta eles vão pum 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 pum, altas referências ali ao Homem-Aranha, e é então que quando ele acha que ele venceu o Denji, né, o Katana Man, corta os dois braços dele, o Denji pega e fala assim, filhão, você acha que você venceu? Ainda tem aqui, ó, minha testinha. E aí o Denji vai pra cima dele, e é aquele truque, eu vou te dar um soco, pum, aí eu dou um chute, eu finjo que eu vou te dar um soco, falo que vou te dar um soco, você acredita em mim, só que é aquela coisa, nunca acredite, nunca um caçador fala, e o Denji acaba ativando uma das suas motosserras na parte de baixo, e nisso mesmo que o cara quebre ali a motosserra dele, o Denji parte o Katana Man no meio, simplesmente sensacional, trilha sonora, tudo, cara, foi demais. Ele prende lá o cara no final das contas, né, todo mundo já coloca as coisas lá do jeito que devem ser e tudo, prendendo todo mundo que é da Yakuza, tal, e aí o Denji resolve fazer a vingancinha pela morte da Himeno Senpai, até porque ele matou uma gostosa no mundo, e não pode matar as gostosas do mundo, meu Deus do céu, ela é muito gostosa, não podia ter matado uma gostosa, ele vai ter que sofrer as consequências, então ele vai chutar o saco do cara até a polícia chegar e entrar nessa disputa junto com o Aki. O Aki que entra ali, né, junto com ele, fala assim, o que você vai fazer aí, Denji? Ó, vamos entrar numa disputa, quem chutar e ele gritar mais alto ganha, né? Cara... Vingança fácil, né? Aquele negócio que tava ali no cigarrinho do Aki serviu pra isso. Vingança fácil, meu, se diverte pelo menos com esse momento, se diverte com alguma coisa que você tem nesse momento, porque a vida passa num sopro, e a vida do Aki vai passar em um sopro maior ainda. Ele já utilizou grande parte da sua vida graças àquele outro demônio que ele tinha contrato. E é aí que, resolvendo se vingar ali pela Himeno, eles vão lá chutando o saco do cara várias vezes, e vai pum pum pum, e o cara lá sofrendo, e é então que passamos por uma parte super curiosa. A máquina começa a conversar ali
com o que parece ser o presidente ou o chefe da segurança pública, e aí ela vai dizendo que ela adquiriu 1,4 quilos do pedaço do demônio da arma e que agora, junto com o que eles já tinham, começa a se locomover para algum lugar e parece que tá indo para algum lugar. Para onde que é esse lugar? E aí não revela para onde que a carne está apontando, porque agora nós entramos na caçada para o demônio da arma. Queremos encontrar onde está esse malandrão. E aí, mano, os olhares da Marquinhos assim, pá, 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 e aí você pensa, onde estão? O que tá acontecendo? E aí começa a tocar o encerramento. Eu falei, ah não, acabou o episódio. Eu já tava começando a ficar meio chateado, mas temos cenas pós-créditos, é óbvio que temos. E ali nós vemos o Denji, a Power, o Aki, começaram a viver mais de boa. Tem aquele momento super relax, tranquilo. Eu gosto como Chainsaw Man, ele consegue mesclar entre momentos de ação e momentos assim, entre aspas, de tranquilidade, onde os personagens estão comendo, se divertindo, fazendo as coisas mais naturais do ser humano, que nada mais é do que comer, se divertir, viver, muito mais do que trabalhar, muito mais do que um monte de coisa, sendo que o Denji e todo mundo, eles têm que aturar várias coisas ali na segurança pública, assim como todo e qualquer trabalho, pessoas que você não gosta, pessoas que enchem o saco, mas que de alguma forma às vezes até te divertem, porque pelo menos você recebe alguma coisa boa disso tudo. E nisso o Aki vai lá, fuma aquele cigarro que a Himeno tinha dado pra ele, entregado pra ele novamente, e ali parece que a gente se encerra de fato com a saga da Himeno, entre aspas, no coração do Aki. Não que ele não vá mais se lembrar dela, mas no quesito de tipo, eles fecharam aquele laço que precisava ser amarrado, que ele estava desatado e você precisou amarrar novamente para fechar ali um pouquinho da sua ferida. Então, vivendo ali um pouquinho mais tranquilo e tudo mais, nós passamos para a parte que deixa a gente super empolgado, porque o Denji começa a ter um sonho, o mesmo sonho de sempre, que ele sempre acaba se esquecendo também, e ele tá ali sempre no seu formato de pequenininho, já de criança, porque deve ser ali que ele fez o contrato com a Potita, ou o Potita, se alguém se incomodar, porque eu tô falando a Potita. E é então que ele chega numa porta e ele quer abrir essa porta pra ver a Potita, mas ela fala assim, não abre essa porta, jamais abre essa porta. Agora, o que tem atrás dessa porta? Seria o segredo do Chainsaw Man, do porquê o demônio da arma quer o Chainsaw Man? Porque a Makima, ela não revela nada pro cara da segurança pública, não revela nada pra gente. Quais os segredos do Motosserra que nos escondem? E quais os segredos que a Potita nos esconde? Muitos mistérios em Chainsaw Man, ao mesmo tempo que temos mais aquela pureza, aquela parte mais engraçada, e ao mesmo tempo melancólica, e ao mesmo tempo aquela vingança que você, por exemplo, não conseguiu se vingar daquela pessoa que te bateu injustamente, só porque você usava óculos e outra coisa desse tipo. Então, se vingaram do cara que fazia bullying, tecnicamente. É uma atitude bem de criança que o Denji e o Aki tiveram, mas que exemplifica muito o sentimento humano quando a pessoa de alguma forma quer se vingar. Normalmente nós queremos que a outra pessoa sofra e agonize em dor pela dor que ela nos provocou. Isso é um sentimento muito natural do ser humano, que é a vingança, é a pessoa sentir a dor que você sentiu. Então eu gosto que Chainsaw Man, ao mesmo tempo que ele tem umas paradas meio engraçadas e tudo, meio tipo bizarras pra você dar risada, ao mesmo tempo ele tem lutas sensacionais e tem uma reflexão de fundo pra você pensar sobre tudo isso, sobre o Denji se parecer sempre como um cachorro, não só porque ele fica correndo e latindo ali pra Makima, mas porque desde criança ele nunca teve uma pessoa que foi carinhosa com ele, e o menor sinal de afeto que alguém demonstra, ele já começa a mostrar um pouquinho mais de fidelidade, ele começa a receber algo, então ele dá em troca algo também. Então, cara, muito bom esse final de Chainsaw Man. O anime como um todo, né, todos os 12 episódios, pra mim foi sensacional. Não teve um episódio ruim no meu ponto de vista, 10/10 total. Espero muito a segunda temporada. As animações de luta ficaram muito boas, o CGI não me incomodou nem um pouco, a trilha sonora sensacional, todos os encerramentos foram maravilhosos, abertura maravilhosa, as coisas psicodélicas maravilhosas, história eu já gostava, então tipo, agora só deixou ainda tudo maior, porque ver tudo isso animado é uma outra experiência. Então, gente, sensacional, me deu pra refletir em vários episódios sobre a Himeno, sobre a Makima, sobre a Power, sobre o Aki, sobre o Denji. Eu gosto do desenvolvimento do Denji desse jeito mesmo, como um humano que tá crescendo agora, que vai demorar pra crescer, porque faz mais sentido ele demorar pra amadurecer. E se normalmente a gente parar de pensar como pessoas que já acompanham animes há muito tempo, para pra pensar quando você era criança, se você demorou um ano dos 9
9 aos 10 anos pra simplesmente amadurecer e virar um adulto. Não virou, né? Às vezes até chegando nos 20, 30 anos você não fez isso. Então, encarem o desenvolvimento sempre dos personagens, assim como se fosse na sua vida, embora seja um desenho, para que dessa forma você consiga compreender o que o autor está passando, e não só passando, mas também mostrando através do personagem principal. Então Chainsaw Man foi incrível, abertura, tudo sensacional. Eu amei, eu pulei da cadeira literalmente quando terminou, eu falei uau! E eu faço isso mesmo quando eu termino de assistir, quando eu fico super empolgado com o anime. Quando terminou com a máquina ali, eu fiquei ah! E aí eu vi que tinha mais coisa ainda, eu falei ah! De novo. Então eu me empolguei, me diverti. Espero que vocês me comentem aí se vocês se divertiram também e acompanhem o mangá junto com a gente. Vai ler o mangá aí a partir do capítulo não sei, vocês vão ter que pesquisar, eu não lembro. Então, Mano Joe está vazando, até um próximo vídeo. E não se esqueça, fica aqui no canal, vamos curtir Chainsaw Man, o mangá, todos os outros animes aí, mangá juntos. Vamos curtir junto, né, galera? Mano Joe, nessa, até uma próxima. Um beijo no coração, fui, valeu.